Olá, bom dia, graça e paz, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, gratidão por estarmos juntos em mais um café espiritual. Hoje nós vamos aprender juntos a enfrentar nossos medos. Sim, por que não? Nossos medos, pois nos momentos que eu fui pedir a direção do Espírito Santo para trazer esta mensagem, eu percebi mais e mais o meu coração arder, porque o Senhor Jesus, Ele estava e continua falando aos nossos corações. E de fato, o Pai quer te ver vencer os medos que assombram a sua vida. Por isso hoje nós vamos falar de vida espiritual sem medos. Jesus, ele quer que você tenha uma vida plena. Você já parou para pensar que desde o início da humanidade o homem enfrenta medos dos mais diversos tipos e tipos de medos que muitas vezes nós vamos lá para buscarmos entender como isso acontece. E na nossa reflexão eu trouxe o significado da palavra medo, que no dicionário fala assim, ó: medo é um substantivo masculino, aonde através da psicologia fala que o medo é um estado afetivo movido pela consciência do perigo, onde você se sente ameaçado. E num segundo ponto, este medo te causa temor, ansiedade irracional e receio, que seria sentimento montado de apreensão diante do que você julga perigoso. Agora eu quero que você faça uma lista mental de quantas situações deixaram você com medo. Ou seja, você se sente vítima de alguns medos que até fazem parar a sua vida, parar o que você está fazendo e demora por um tempo assim indeterminado para que você continue a realizar os seus projetos pessoais. O medo, ele escraviza as pessoas. Eu não sei se você percebe, mas quando a gente se sente assim, diante de tudo isso que eu falei agora, o medo vem à sua frente e você trava. Você não consegue nem ir para frente, nem ir para trás, nem para o lado, nem para o outro. Aquilo para, seja na sua vida material, seja na sua vida espiritual. Parece que tem aquele cansaço, aquele peso de travamento, de limitações. Eu não sei se você tem fácil aí uma folha de papel e uma caneta. Mas para que eu não pare aqui o meu raciocínio, quando você estiver mais tranquilo, sente na cadeira aí, na mesa, e faça uma lista do que faz você ter medo. Os medos prioridade, né? Porque tem medos que a gente consegue levar adiante, né? Passar por cima. Mas aqueles que você realmente tem, assim, puxa, esse medo aqui, eu não consigo fazer isso, né? Você sente e faça uma lista. Eu quero ler com você uma passagem que está em 2 Timóteo 1:7. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Em outras versões, você vai encontrar também assim, palavras que falam: Deus não nos deu espírito de medo, né? Mas nos deu espírito de poder, de amor e de autodomínio. Vamos pensar, se o Pai não nos deu o espírito de medo, por que nós temos medo? Olha o que também nos fala em Romanos 8:15. Eu vou ler apenas a parte A.
porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, né? Olha o que também nós podemos perceber aqui. Você já parou para pensar também, se o Pai não nos deu o espírito de medo e nem o de escravidão, por que você ainda está agindo como se não confiasse no Senhor Jesus Cristo? Em Hebreus 13, 6, fala: e assim com confiança ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Eu vou um pouco mais além e digo que se realmente a sua confiança está no Pai, o medo que muitas vezes aparece como um enorme gigante para tentar te derrotar, não deveria estar em você. Claro, tem pessoas e pessoas. E ao buscar essa confiança que Jesus Cristo é tudo para você, requer o hábito de buscá-lo em oração e permitir que a paz expulse esse medo que está em seu coração. Em João 14, 27, nós podemos ler assim, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Jesus disse assim. Lembra que eu falei no início que uma das características do medo faz você ter uma ansiedade irracional? Pois é, essa irracionalidade faz com que você não perceba a paz que Jesus te dá. Simplesmente é como se você esquecesse que Jesus é a própria paz e deixa o medo te dominar de uma forma que você não tem raciocínio para lidar com a situação difícil que se apresenta diante de você. E ele diz assim: não a dou como o mundo a dá. Se você está com a paz do mundo, que é desesperadora, se apegue com a paz de Cristo, meu irmão. Se apegue com a paz de Cristo, minha irmã, que vai trazer tranquilidade para a sua vida. Eu vou falar de 6 medos básicos que faz parte da nossa fragilidade humana. Mas eu quero deixar aqui para vocês que neste momento, por ser assim características básicas que foram estudadas, né, por muitos homens durante o tempo em que nós estamos aqui, eu vou dividir esses 6 tempos, né? Vou falar de 6 características, mais dos 6 medos no caso, mas 3 nós vamos ver hoje. E os 3 nós vamos dar continuidade sexta-feira que vem. A primeira delas é a pobreza. E isso, irmãos, não fui eu que cheguei a essa conclusão. Foram estudos dos homens durante os anos, como eu já falei. E para entender ou tentar entender por que o homem é escravo dos medos, foram criados esses 6 medos básicos. E o primeiro dele é a pobreza. Muitos aqui cometem até suicídio diariamente porque não conseguem pagar suas dívidas, por não conseguir levar o alimento para suprir a necessidade da sua família. Muitos tiram a própria vida. Afinal, desde o início, eles têm sobre si o peso de suprir tudo que diz respeito ao dinheiro, né? A questão monetária. Muitos olham para as coisas materiais e não conseguem deixar de pensar que o peso está sobre ele, né? Mas aí
já é outro estudo, né? E olha o que diz em Mateus 6:26. Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Né? Então, se nós somos valorosos para o Pai, o Senhor ele vai cuidar de nós em tudo. Não estou dizendo que a gente tenha que deitar numa rede, deitar numa cama o dia inteiro, ficar num sofá o dia inteiro, mas nós precisamos fazer isso com tranquilidade, com paz, com amor, porque o Senhor ele vai permitir que portas de emprego elas se abram para que você consiga suprir as suas necessidades. Deus proverá o alimento, né, de forma tranquila, não de forma desesperadora. O segundo medo básico que os estudiosos chegaram a essa conclusão é o medo de ficar velho. O que vem com a velhice? Né? Vem as limitações físicas, a depressão de não ser mais útil, não somente para a sociedade, mas em casa também. Aí vem a baixa estima, a pessoa fica desanimada, fica apreensivo e não consegue se sentir útil. E aí vem aquela depressão, vem aquela angústia e a pessoa vai ali desfalecendo. Vai olhando para a aparência física, porque ela chega mesmo, né? A pele vai ficando caída, enrugada, os cabelinhos vão ficando brancos, a agilidade de fazer as coisas como antes já não é mais a mesma, né? Já temos dores no joelho, dores nas juntas, como muitos falam, né? Uns até brincam, junta tudo e joga fora, mas não é bem assim. Essas são as doenças da natureza humana. Elas vão acontecer, elas virão, né? Nós sabemos que nós temos uma curva. Para uns vem mais cedo, para outros vem mais tarde. Mas nós temos também escapatórias no sentido de que tem possibilidades de você estar melhor, né? Fazendo uma atividade física, uma alimentação saudável e procurando estar sempre ali com uma disciplina educacional alimentar e física para manter o seu corpo físico, porque ele vai, em algum momento, ele vai começar a ser decomposto mesmo. E para isso eu deixo 1 João 4,4 fala assim: filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Então, aquele que está em você, meus queridos, ele é muito maior do que aquele que está no mundo. Portanto, seja confiante e desfrute da melhor maneira quando a melhor idade chegar. O terceiro medo básico é a crítica. Essa é bem difícil também, não somente para quem tem mais idade, mas para todos. Vem a insegurança, vem a timidez, né? Não seja sufocado pela crítica dos outros, não se deixe abater. Aqui eu vou ler novamente o que está em Hebreus 13:6. E assim, confiança ou ser ousado, o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Lembre-se sempre que Deus é aquele que te sustenta. Ele é o teu ajudador. O que o homem falar para você, o que o homem criticar você,
O que o homem tentar deixar você inseguro, insegura, tímido, tímida, não fique desesperado. O Senhor é o seu ajudador. Não tenha medo do que o homem possa fazer. Quem te justifica é Cristo. Romanos 8,33 fala assim, ó: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Você é escolhido de Deus, meus queridos. Não tenha medo disso, né? Eu vou ler uma passagem que está em 1 João 4, do 18 até o 21. No amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora o temor. Tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz: eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama a seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também ao seu irmão. Esta passagem de 1 João 4, do 18 ao 21, ela já é parte do 4º, do 5º e do 6º medo básico que nós iremos falar a semana que vem. Então hoje você saiba que você vai ter o compromisso de sentar e colocar numa folha alguns dos seus medos, aqueles medos que você acredita que não vai conseguir superar sozinho. Esses medos aqui, eles foram estudados por humanos, mas em todos eles tem a citação da palavra de Deus, daquilo que você pode superar e confiar e vencer esses 3 medos, que foi a pobreza, o medo de ficar velho e o medo da crítica. Quando eu falo de pobreza, eu falo de questões materiais mesmo, porque aqui no momento o que eu trouxe foi material. O medo de ficar velho, todo mundo tem, isso aí é fato. E o medo das críticas também. Ninguém gosta de ser criticado, né? Muitas vezes tem pessoas que têm aquela educação de te chamar num cantinho e falar assim: olha, irmão, isso aqui é assim, eu não gostei, você poderia fazer dessa maneira. Mas tem outros, infelizmente, que já são ali julgados e são humilhados diante de outros porque ele fez alguma coisa e aí logo vem o quê? A insegurança e a timidez. Então que neste dia de hoje, mais um final de semana se iniciando, nós venhamos olhar para Cristo e lembrar que o Senhor Jesus é o nosso ajudador e não tema o que o medo vem diante de você. E os 3 últimos medos nós estaremos falando a semana que vem. Amém? Agora eu gostaria que você fechasse os olhos para nós fazermos a nossa oração. Pai querido, Pai amado, muito obrigado, Jesus. Senhor, estou aqui na condição, Pai, de que o Senhor me encha da Tua graça, para que eu possa, Senhor, passar para cada ouvinte da rádio, Pai, o que o Espírito Santo colocou em meu coração. Nós sabemos, Deus, o quão difícil é enfrentar os medos, Pai, desde o início. Sabemos que os discípulos tiveram medo, pessoas tiveram medo, pessoas até hoje são assim devastadas, Pai, por medos que estão até mesmo na mente. Muitas vezes são medos que não são físicos, são medos mentais,
medos que desestrutura o corpo humano, medos que enfraquecem a alma. Mas neste momento eu peço por cada ouvinte, cada um daqueles que venha a ouvir, Senhor, futuramente, que o Senhor adentre nas suas mentes, em seus corações, e que encha, Senhor, de amor, e que encha de paz, e que encha de cura na alma, para que eles entendam que só o Senhor pode tirar todo esse medo, toda essa ansiedade, toda angústia, que os fazem parar diante dos seus sonhos, diante dos seus desejos e diante de alguns projetos que eles tenham colocado, Senhor, para serem realizados. Fica conosco, Pai, em mais um dia, onde eu agradeço a cada um dos que está aqui conosco. E que o Senhor derrame a paz, derrame a tranquilidade e a serenidade em cada um neste momento. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém.